Está iniciando. Está iniciando, acho que está iniciando já, Cláudio. Acho que já estamos dentro, não é? Parece que sim, Pedro. É sempre uma alegria poder conversar contigo, bater esse papo e que as pessoas que assistirem esse vídeo também possam refletir a respeito. Não precisa concordar com a gente, né? Pode ter o direito e deve até discordar se achar que o que a gente está debatendo não está dentro daquele pensamento, mas principalmente refletir a respeito das coisas, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para um sentido de reflexão. Não pode ser muito reativo a tudo e não parar para pensar e olhar as possibilidades, né, dos fatos que acontecem no nosso dia a dia. Pois é, o que chegou aqui para mim, né, foi que houve uma contenda, houve uma desavença, né, entre o atual prefeito e você. E seria bom que você explicasse esse, esse evento, não é? Sim, sim. Essa, Na verdade, eu não diria que foi uma desavença, né? Eu acho que o prefeito perdeu, na verdade, a oportunidade de explicar as coisas às pessoas, como elas realmente deveriam ser explicadas, e preferiu me agredir sobre um determinado assunto que eu vou revelar aqui, que é de interesse de toda a sociedade, né? Eu estou falando de um contrato de 1.131.000.000 de reais numa concessão de 30 anos. E o que eu estava afirmando, e vou afirmar sempre, porque é fato, e referente a quê? pois é, vou afirmar sempre referente a fato, a Câmara, no dia 14 de dezembro, última sessão do ano, em votação unânime, em discussão única, o que é incomum, não é comum você discutir um projeto desse tamanho numa votação só. Normalmente, o que você faz? Primeira votação, daqui a 1 ou 2 semanas, segunda votação. Então, dá tempo, inclusive, das pessoas repensarem se o voto que deu estava correto e podem manter o voto e tudo mais. Eu estou falando da concessão do serviço de coleta de lixo e tratamento de resíduos sólidos, que é uma questão importante, muito importante, porque nós estamos falando de retirar o lixo e o que é aproveitável do lixo para ser tratado, né? Ser redirecionado para a indústria e evitar que o aterro sanitário ele tenha uma vida muito curta. Ou então que vá para dentro do rio, beirada de estrada, mata, aquele lixo que normalmente pode ser reaproveitado e que, se você não tiver uma educação ambiental, acontece isso que eu estou dizendo. O problema surgiu quando eu denunciei que o prefeito colocou um famoso jabuti na árvore, né? Porque jabuti não sobe em árvore, né? Todo mundo brinca, jabuti não sobe em árvore, mas o cara foi lá e botou o jabuti na árvore, que foi colocar junto a esse projeto capina, varrição e pintura de meio-fio. Ele está trazendo tudo para dentro de um único projeto. E aí o que aconteceu foi que a Câmara, no dia 14, autorizou o prefeito a conceder o serviço de limpeza urbana, tratamento de resíduos sólidos e os demais serviços que eu citei aqui. O que eu estava discutindo como figura pública e alguém que tenta lutar pela melhor gestão para o município? Era ter uma contribuição ao debate, que não foi feito. Que esse projeto fosse dividido em dois. Mas faltou, na minha opinião, competência da Câmara ou percepção de que aquilo era uma questão que estava embutida ali e apresentar uma proposta alternativa, uma emenda, ou votar contra. Olha, não me resta alternativa senão votar contra. Eu entendo a importância do tratamento de resíduo sólido, mas colocar junto capina, varrição e pintura de meio-fio não é o adequado, porque esse serviço sempre foi prestado pelo município, a Secretaria de Serviços Públicos sempre prestou, né? E o que o prefeito está fazendo é entregar isso, se livrando da responsabilidade de algo que sempre foi tarefa do município zelar e cuidar. Ele está terceirizando para particulares. Por 30 anos. Entende? São 30 anos em que ele vai deixar de zelar pelo município e vai entregar para alguém fazer essa zeladoria. E a minha crítica vem no sentido de que todos os prefeitos que passaram até aqui, Friburgo tem 200 anos, sempre cuidaram do município. E a gente está entrando numa gestão que entende que tem que entregar para qualquer empresa. Isso no final dá esquema, dá desvio,
desorganiza a própria estrutura do município. Você já sabe qual é, o município já sabe qual é a empresa vencedora? Não, ainda vai ter a licitação, Tá. se não me engano, dia 13 de junho vai acontecer a licitação, mas é muito provável que seja a empresa que hoje detém o serviço. Qual é? É muito provável, porque ela já tem 2 décadas aí atendendo o município, já acumula uma experiência, então é muito provável que ela ganhe essa licitação. Mas a discussão, que eu volto a frisar, ela se dá em torno do município se livrar de uma responsabilidade que é do município, que sempre fez, sempre executou. E aí ele está na lei, e aí foi o alvo dele dizer que eu estou mentindo, que eu minto para as pessoas. A lei diz que ele pode criar taxa ou tarifa para cobrar pelo serviço. Ele diz que é mentira. Mas está lá na lei, está escrito na lei. Eu não estou inventando, né? Inclusive, eu publiquei a lei na minha página. Quem está acompanhando aí, tiver dúvida, pode ir lá no meu Instagram, vai verificar, ou pode me pedir, eu mando a cópia da lei, vai verificar que essa legislação é muito clara. Agora, ela é mal redigida. Se ela gera essa incompreensão, ela é mal redigida, porque está escrito isso lá. E traz mais elementos. No parágrafo 3º, no parágrafo único do artigo 3º, além dele dizer no artigo 3º que pode criar taxa ou tarifa, está autorizado a criar, eu não disse que criou. Né? Ele disse, não, o que diz que eu criei? Não, eu não disse que criou, eu disse que ele está autorizado a criar, que é o que está na lei. Também diz que ele pode aumentar o valor, ele pode diminuir ou ampliar o tempo da concessão, de acordo com a necessidade de cumprir com o compromisso financeiro com a empresa, ou o município arcar com o custo disso. Né? É aquilo Aí, que qual é a outra discussão, Pedro? Que é complexo, mas é importante quem está acompanhando ouvir. É porque isso vai minando as finanças do município e, daí a pouco, nós não vamos ter dinheiro para investir em mais nada, porque está tudo comprometido com empresas privadas. Nós vamos ficar prisioneiros disso. Quem faz o serviço hoje, amanhã não vai estar mais lá, vai ser demitido. Para você recompor isso, para ofertar o serviço, vai ser muito difícil, são 30 anos. Então, é uma complexidade dentro desse tema que você está tendo a gentileza de trazer aqui para conhecimento das pessoas que vão assistir depois esse vídeo, esse nosso bate-papo aqui. É uma questão que eu estou defendendo o interesse público. Eu não estou defendendo o meu interesse particular, estou defendendo o interesse público. Né? Ele vai cada vez mais terceirizando tarefas. Olha, por exemplo, a alimentação. Ele criticava. Você pode me interromper a hora que você quiser, tá, Pedro? Ele criticava quando o vereador ia para a tribuna e falava de uma forma bastante enfática e até às vezes mal educada e até violenta, acusando o outro de barbarismos, de corrupção e tudo mais. E ele acusava, naquela ocasião, o governo de incompetência porque contratava uma empresa para levar comida para o hospital, quentinha. Que aquela ele, cozinha tinha que estar pronta, não é possível e tal. Já tem 3 anos no mandato dele e a cozinha continua fechada, ele contratando empresa, inclusive contratou a mesma empresa que ele fiscalizou e que ele criticava e dizia que tinha esquema, ele contratou. É uma demagogia, um falso moralismo, sabe? Então, assim, esse assunto ele precisa ser tratado com zelo, com cuidado, sem sensacionalismo, mas trazendo informação às pessoas. isso também não tem a ver com o fato de que, na medida em que o calendário eleitoral vai avançando, tá? Todos os grupos, né? Todos os partidos políticos, coligações, enfim, vão também aumentando, digamos assim, o tom dos ataques. Pode ser, eu acho que ele se sentiu muito incomodado, porque ninguém está tratando desse assunto, e eu tive a coragem de trazer esse assunto para o debate. Eu não falei o nome dele, não o agredi, não o ataquei, né? É evidente que eu tenho que tratar de um assunto dessa grandeza com responsabilidade, né? Afinal, como figura pública, eu não posso ser um propagador de fake news, como ele disse, está propagando fake news. Eu não posso fazer isso, eu tenho responsabilidade política, pública e até zelando pelo meu próprio nome. Está lá na lei. Jurídica, Né? inclusive. Pois é. E se eu tivesse mentindo ou cometendo algum crime, ele que me processasse. Mas aí ele acabou preferindo me chamar para briga. Ele resolveu fazer um ringue de luta, de telequete, e saiu me batendo, achando que eu vou
apanhar e ficar calado. Não, eu continuei dizendo, olha, o senhor fez a lei, foi aprovada, está aí, mostrei para as pessoas. E aí as pessoas começaram a ver quem de fato está falando a verdade, quem de fato está mentindo. E outra coisa, ele, como eu estava dizendo, a cozinha do hospital, 3 anos e não reformou a cozinha do hospital, mais 1 ano do governo anterior, são 4 anos com a cozinha parada e comprando comida de quem tinha. Lançou um edital agora, 14,4 milhões de reais para adquirir quentinha por 1 ano, para servir ao hospital e à maternidade. 2 cozinhas de unidades de saúde fechadas. Ele tem, ele está pretendendo se reeleger? Sim, evidente que ele está pretendendo se reeleger. Isso ele acha que, partindo para a violência, né, me agredindo, dizendo coisas, me chamando de mentiroso, como ele diz, você está mentindo, o ex-vereador Cláudio Damião está mentindo. Ou ele é despreparado, olha, como despreparado, eu tive 2 mandatos, exerci um processo de fiscalização eficiente, criei leis de fiscalização e de combate à corrupção. Eu até já desafiei o prefeito para um debate público. Ninguém combateu mais a corrupção em Friburgo do que eu. Eu desafio qualquer um a dizer que tenha feito mais combate à corrupção do que eu. Eu não falo isso com moralismo, não, eu falo isso com responsabilidade de quem assume o mandato e tem a tarefa de zelar pelo que é público, né? Então, Ele eu tive sempre esse não cuidado. aceitou o debate. Oi? Ele não aceitou o debate. Até agora ele se calou, está mudo, né? Eu acho que ele não vai topar o debate, mas como ele partiu para a agressão, para esse ato de violência, eu prefiro chamar para uma discussão pública. Porque não vai ficar essa guerrinha de internet, isso parece coisa de criança, né? Ele vai, me agride, aí eu respondo, não, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos para um debate público. Eu levo os meus elementos, o senhor leva os seus elementos e diz quem está aí falando a verdade, quem está defendendo o interesse público. Mas eu disse mais, já que ele preferiu esse caminho, né? Eu lembrei que ele fez um plano de governo que ele não cumpre. Ele não cumpre o plano pelo qual ele se elegeu. Então, ele tinha, pelo menos, a obrigação, a responsabilidade de vir a público e dizer, olha, gente, me desculpe, eu prometi um monte de coisa para você, mas não vou fazer nada disso não, tá? Mas, Eu não vou Cláudio, fazer, eu desisti de fazer, ou eu não tenho capacidade de fazer. Por quê? Porque ele foi eleito com um percentual de votos válidos muito pequeno, 20 e poucos por cento, né? Sim, Naquele momento em que ele foi eleito, eu estava aí em Friburgo com vocês, né? Com vocês, que eu digo com o pessoal aí da classe política que eu conheço, e eu coloquei para vários partidos isso, ou seja, ele não vai conseguir fazer o programa de governo dele, porque ele vai ter que negociar necessariamente com partidos que não estavam originariamente contemplados na aliança. O percentual de votos válidos dele foi muito baixo, 23%, isso? foi uma votação onde ele teve, se eu não me engano, 22.700 votos, do universo de 154 mil eleitores. É uma proporção baixa. Mas, olha, Pedro, isso que você está dizendo faria até sentido, e você está correto até na tua avaliação, mas faria sentido se ele tivesse enfrentado uma Câmara contrária a ele. Ele conseguiu, ele tem maioria, ele tem 16 votos lá, e algumas coisas ele tem 21 votos, que a maioria é o voto da totalidade dos vereadores, a maioria absoluta. Essa legislação maluca aí, ninguém atentou de fazer uma emenda, de votar contra, de chamar para o debate. Não, votaram como se fosse uma coisa sem a menor importância, autorizando ele a uma concessão de 30 anos de 1 bilhão 131 milhões. É um negócio muito sério. É, Né? é um valor estratosférico. Exatamente. Ah, mas é em 30 anos. Tá bom, mas divide isso por 30 e depois divide por 12 e você vai ver que não é pouca coisa ao ano. Além do fato desse valor estar sendo corrigido ao longo do tempo. Então, tem um período de correção, de ajuste, né? De avaliação se o contrato está sendo rentável para a empresa que está prestando o serviço. Tem uma Tem um série de impacto, questões no meio do caminho. ele deixa na gestão dele, para o futuro, o impacto orçamentário, que hoje não é, digamos assim, precificável, mas ele deixa. Uma dívida Você orçamentária. pegou, você pegou exatamente na questão que eu tenho falado. Esse é o nó da questão. Como é que nós podemos ter uma gestão que vai empurrando para o futuro de outras gestões
um comprometimento orçamentário dessa magnitude. Eu comecei a falar aqui. Ele entregou o serviço, né, vai entregar o serviço de capina e varrição. Já está contribuindo com a FAOL, com um subsídio à FAOL, estava em torno de R$830 mil, eu não sei mais quanto está. Não sei ainda. Dizem até que está perto de R$1 milhão. Isso é um mês. Então, você, ao final de um ano, você tem 12 milhões, se for 1 milhão. Não é? 12 milhões de comprometimento do orçamento do município. Você já tem mais o comprometimento da iluminação pública, que arrecada por fora, mas ele está usando o dinheiro da iluminação pública para outras finalidades. Tem a cozinha, 14 milhões e 400 para fornecer comida. Ele alugou, fez um edital para aluguel de veículos, ou seja, caminhão, veículos para a prefeitura. Ao invés de renovar a frota, ele alugou. Então, ele vai ter que alugar durante o período de mandato dele, se considerar, digamos que ele seja reeleito, ele continue com essa política. Ele está comprometendo o orçamento cada vez mais, de modo que não sobre dinheiro para investimento. Essa é a minha preocupação. Porque uma coisa é você pegar durante um ano e falar assim, não, vou renovar a frota, vou gastar 10 milhões para renovar a frota. Essa frota dura 3, 4, 5 anos. Então, ele não está comprometendo todo ano o orçamento. Então, ele tem aí, durante mais 3 anos no mandato, recursos para investimento próprio, em melhoria de rua, em construção de creche, unidade de saúde. Enfim, tem uma série de políticas que o município precisa fazer e não está fazendo. Só que ele está comprometendo. Então, quando chegar uma outra determinada gestão, quando olhar para o orçamento, vai dar de cara com uma incapacidade de gerar políticas públicas, porque está tudo comprometido. Sim, Essa é a minha visão, tá? Por isso que eu estou desafiando o prefeito para o debate, para ele dizer que o que eu estou dizendo não faz sentido, para ele me contradizer. Até aqui, eu não estou tendo nenhuma divergência hoje, né? Hoje não estou tendo nenhuma divergência em relação a você. Eu queria também te falar de uma coisa que eu acho que você sabe que é interessante. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, né, o ex-ministro Supremo Ricardo Lewandowski, está propondo uma equiparação da Justiça e da Segurança Pública ao SUS. Propôs isso hoje ou ontem, tá? Eu achei muito interessante, aí pensei em você, falei, olha, quero ver a opinião do Cláudio. O que seria essa equiparação ao SUS? Ou seja, se nós temos uma rede SUS que funciona com seus devidos pequenos problemas, tá? A segurança pública e a justiça, tá? Estariam também, digamos assim, com a estrutura do SUS. Isso depende de emenda constitucional e depende de legislação infraconstitucional, tá? Mas eu queria saber, estou te perguntando, não te avisei antes, né? Mas, assim, estou querendo saber o que você acha desse modelo. Me pareceu um modelo muito interessante de ser pensado, embora a União é que faça, digamos assim, as proposições gerais. Compete a estados e municípios a efetiva execução da justiça e da segurança pública, principalmente da segurança pública. Tá? A gente não tem polícia unificada, a gente não tem, enfim, um plano de carreira integral e por aí vai. Mas queria ouvir a tua opinião. Olha, eu não estou acompanhando ainda, não tomei conhecimento da proposta do ministro. Né? Não tenho ideia. Quer dizer, quando você fala de SUS, nós fizemos, inclusive, recentemente um programa na Rádio Comunidade com o Alexandre Castro, que é médico e um especialista em SUS. Ele deu uma aula sobre o SUS, né? A estrutura, como funciona, essa ideia tripartite, mas ele está centralizado numa questão constitucional, mas descentralizado na aplicação das políticas. Né? A ideia do SUS é essa, ou seja, o governo federal repassa o recurso, o Estado tem uma contribuição e o município tem a gestão. Aí algumas Isso. pessoas às vezes não entendem quando a gente faz uma crítica local, porque o governo federal. Não, a questão é do município. A gestão municipal, ela é descentralizada. Para quê? Para que o município possa operar a ferramenta do SUS de acordo com as suas possibilidades orçamentárias. Está Né? fazendo a sua proposta, tá? Está Pois fazendo. é, eu não conheço, porque eu estou falando sobre o SUS, porque se for isso, né, dessa forma,
A descentralização, ela leva o município à responsabilidade de zelar pela saúde, se for outra questão, embora eu não entenda muito bem como a questão da justiça ou da segurança vai atuar nos municípios. Talvez isso tenha um impacto em grandes municípios, né? Porque a Polícia Militar, por exemplo, ela é uma ferramenta estadual. Sim, mas a Guarda Municipal, Sim, principalmente a Guarda Municipal está sob os cuidados do município, como a já está explícito, né? Guarda Municipal, hoje ela tem um debate que permanece há muito tempo, não é? Em alguns municípios, a Guarda Municipal tem poder de polícia e usa arma, inclusive letal. Em outros municípios, a Guarda Municipal não tem poder de polícia, tem apenas poder de postura, não é? E não usa armas letais. Aí, em Friburgo, durante um tempo, tá? A Guarda Municipal usava arma letal e tinha poder de polícia. Não sei como é que Se está. você me perguntar qual é a minha opinião a respeito disso, queriam aprovar na Câmara uma legislação para que o guarda municipal tivesse arma. Eu fui contrário. Fui contrário, absolutamente contrário. Nós temos que nos desarmar ao invés de armar. E nós temos a Polícia Militar, temos um batalhão de Polícia Militar aqui, atua, né, regularmente nas diversas chamadas e ações que diz respeito à polícia, faz apreensão de drogas. O Isso dá uma segurança. titular Uma da. guarda municipal armada, qualquer pequeno conflito, está arriscado o cara sacar uma arma, sair atirando. É isso. Quem vai ser responsável por isso? Eu acho que precisa de muito preparo. Né? Às vezes você vê policial despreparado cometendo barbaridades com uma arma na mão. Imagina um guarda municipal empoderado com uma arma. Até a própria segurança desse guarda municipal passa a ficar mais perigosa. Como é que ele vai? Fica Alguém. a segurança dele, fica a segurança da família dele, enfim, o entorno todo, né, com uma arma de fogo na mão, ele sofre, ele sofre, ele sofre. Sim, sim. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. São Paulo tem tido experiências de armar a guarda municipal e ela opera muitas vezes com uma truculência brutal. E é uma ideia, uma política que não me agrada. Honestamente, não me agrada. A gente tem que ter uma sociedade menos armada e deixar para os órgãos de segurança tratar dessas questões relacionadas a policiamento, à prisão, ao enfrentamento ao crime. Não compete à Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela tem esse papel mesmo de zeladoria, educacional, inclusive, de passar numa praça e orientar os jovens sentados regularmente num banco, ou sujando uma praça, ou um cidadão que joga alguma coisa na rua, ele tem a autoridade de chegar, olha, o senhor está errado. Inclusive, eu acho que tem até o poder, deveria ter, se não tem, de multar quem comete um ato de desrespeito ao espaço público, né? Este poder de postura, multas, 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 multas. Exatamente. A Guarda Municipal, ela pode exercer um papel importante no Sistema Nacional de Segurança de Informações. Sim, ela pode trazer, e ela tem um papel assim nesse sentido, de ser um observador dos problemas e se relacionar com a segurança pública para dizer, olha, tem um problema aqui que a gente está identificando. E vem a viatura de polícia e vai cuidar e vai ver. Ele fazer esse enfrentamento é muito arriscado, é muito perigoso e foge das atribuições dele, mesmo que você crie uma lei dando essa atribuição, eu acho que é uma decisão perigosa. Até porque faltaria capacitação. É, E é muito perigoso, sabe? São pessoas bacanas, tem gente ali muito boa, mas pode estar certo que vai dar problema. Você imagina, é, às vezes a própria polícia, né, com a sua força, o seu armamento, muitas vezes, aqui em Friburgo não tanto, né, porque a gente consegue ainda viver num clima um pouco mais tranquilo. Mas tem município que o enfrentamento é pesado. aqui O no Rio, guarda municipal vai sair de colete dando tiro pela rua atrás de pessoas, de possíveis bandidos. aqui no Rio não, aqui no Rio o Guarda Municipal não tem essa atribuição, tá? Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, não é? Todos Uhum. de fuzil mesmo, a coisa, tá? É, não é brincadeira, tá? E a Polícia Federal também investigando uma série de coisas, tá? No Rio de Janeiro, e acontecendo, todo dia acontece alguma coisa, tá? Nesse sentido. É Eu diferente. acho, Pedro.
Eu fico pensando o seguinte: talvez o ministro tenha pensado no combate ao crime organizado, talvez alguma coisa mais no âmbito do crime organizado. O Rio de Janeiro está tomado, não é só o Rio de Janeiro, mas a gente está falando do Rio, né? Nós estamos aqui no estado do Rio. O Rio de Janeiro está tomado. O estado do Rio tem várias áreas tomadas por milícia. Antigamente o enfrentamento era com a contravenção do jogo do bicho, né? Hoje a contravenção do jogo do bicho, olhando para a milícia, É brincadeira de criança. é um negócio absolutamente tranquilo, né? Embora tenha cometimento de crime, eliminação de adversário, tem uma série de. Eu não estou dizendo que é uma paz, né? Não, não é isso. Eu estou falando comparativamente, a milícia ela toma o lugar do Estado, ela assume o papel de controlar regiões inteiras, cobrando pedágio às pessoas, se apropriando de estrutura pública, do fornecimento de energia, do abastecimento de gás, da água. Pô, o camelô bota uma banquinha na rua e tem que pagar dinheiro para a milícia. O comerciante todos os comerciantes de uma região têm que pagar dinheiro para a milícia. Isso é a usurpação do papel do Estado, né? De É. cobrar impostos para aquilo onde existe um E comércio, alguma coisa, mas no sentido de voltar para a sociedade os impostos. Esses caras no não, é Rio, enriquecimento em proveito deles, envolvido com armamento, envolvido hoje com o setor de tráfico de drogas. Negócio bárbaro. as pessoas, crime organizado internacional, aqui no Rio, acontece muito nas regiões mais pobres, principalmente. Tá? Eles se apropriam do espaço, mas não sei se você acompanhou o fuzilamento de 3 médicos no Rio de Janeiro. Por que eles fuzilaram? Porque eles identificaram um dos médicos como se fosse um dos milicianos, porque ele comanda uma região, mas ele não mora lá. Ele mora, sei lá, morava em Copacabana, Ipanema, sei lá, num bairro, né, É. de valor social e econômico. Ele não morava lá naquela região, mas ele controlava aquela milícia. Então, nessa disputa, eles foram para lá e assassinaram lá, acho que 3 médicos, né? Aliás, 2, um sobreviveu, né? Um, É, inclusive, é irmão da deputada Sâmia, isso. né? Então, o controle de estruturas do Estado pelo crime organizado não é nenhuma novidade, né? A gente não está falando de nada novo. Nós já vimos isso em outros países. A máfia, por exemplo, na Itália, até nos Estados Unidos, de controle, né? A época do Al Capone, né? Que era o controle da bebida, do cigarro, dos jogos. E aqui hoje é o controle de uma região pobre que tem que pagar tributo para os bandidos, que muitas vezes são bandidos que já usaram fardas, alguns até ainda usam farda. Imagina, olha que negócio complicado e perigoso. Quem tinha que te proteger muitas vezes está envolvido com a organização do crime, né? O que me leva à seguinte questão. Hoje, a gente está fazendo mais ou menos o tempo que você tem disponível aí de gravação para hoje, tá? Você reparou que hoje não tivemos divergências. Sem problema. Podemos ter divergência. Sem problema. Então, o que eu estou pensando é o seguinte: eu sei que você está com a agenda apertada, né? O próxima, hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, não é aí, né? Ou é São Jorge? Feriado também, feriado de São Jorge estendeu para o Estado, né? Ah, é. Então, a gente está fazendo antecipadamente, né? A gravação de hoje. O que eu queria te propor é o seguinte: na próxima, como é que tá tuas propostas justamente para essa área, segurança pública? Olha só, eu sou um pré-candidato a vereador, né? A Câmara Municipal, o vereador não tem atribuição com relação a essa responsabilidade, né? Isso é uma ação direta do Executivo. A minha tarefa com relação ao servidor público sempre foi de defender o interesse da categoria em ter um plano de cargos, carreiras e salário, né? Uma condição de trabalho digna, eles poderem ter a segurança, né, de trabalhar e ter os equipamentos dos quais eles precisam, não só para o pessoal da Guarda Municipal, mas geral.
não é aceitável, por exemplo, quem trabalha no hospital tirar dinheiro do bolso para comprar papel higiênico, comprar Então, você, luva, comprar álcool, desinfetante. As coisas estão nesse pé, entendeu? Então, e assim, você- a minha defesa é do servidor para que ele melhor possa atender a própria sociedade. mas vamos tentar esmiuçar isso melhor na próxima. Tá? Claro, claro, fica à vontade. O tema que você quiser, dentro das minhas limitações, a gente vai abordar. Hoje a gente falou de um assunto que é importante deixar claro, essa questão da concessão do serviço de capina, varrição e pintura de meio-fio. Isso Esse foi pode significar a uma história. redução, Bola na frente. isso pode significar uma redução dos recursos de investimento do município para outras áreas, com comprometimento na privatização desse serviço por 30 anos, pode significar a demissão das pessoas que hoje operam esse serviço, e cá entre nós, a prefeitura, ao contratar essas pessoas ao longo do tempo, também faz uma função social. São pessoas que muitas vezes têm algum tipo de deficiência, são pessoas muito pobres. Outro dia encontrei um na rua que ele está quase mendigando, porque ele trabalhava fazendo varrição de rua, era muito zeloso com o trabalho dele, mas ele foi embora, foi mandado embora. Ele disse que foram outros também mandados embora. Ou seja, a cidade está tomada de mato. Aí o prefeito veio para a rede social e disse: não, eu sei que o mato está alto e tal, mas nós já estamos resolvendo isso porque nós vamos entregar para uma empresa. Ora, ele mesmo confessa a privatização do serviço, o que significa a incompetência dele de cumprir a sua própria responsabilidade, a obrigação de fazer. Ele está delegando para terceiros. Esse foi o tema principal de hoje. Tema principal que eu acho que interessa muito às pessoas. Eu quero lembrar também, Pedro, antes de encerrar, que antigamente a prefeitura prestava o serviço de coleta de lixo, iluminação pública, serviço de água, e era cobrado no IPTU. Hoje Tá? você paga o IPTU, mas você paga a taxa de coleta de lixo domiciliar separado, vem no carnê do IPTU, mas é cobrado separado. Você paga a taxa de iluminação pública, você paga a coleta de esgoto. Se você gastar R$ 200 de água, você paga R$ 200 de esgoto. Então, assim, está criando mais contribuições para o cidadão em detrimento do orçamento que aumenta e não se concretiza em qualidade de serviço ao público. Qual é a única política pública brasileira negativa que sempre funciona? É a máquina de arrecadação. Essa funciona sempre. No errado, na chave virada. Funcione, né? É bom que funcione, mas ela tem que operar para atender o interesse daquele que paga, né? Mas ela não atende, né? Essa é a discussão que eu estou fazendo, porque daí a pouco ele pode gerar, porque está autorizado, uma tarifa para cobrir esse serviço ao longo do tempo. Ele pode não gerar agora, porque tem eleição e tudo mais, né? Ele certamente é pré-candidato à reeleição. Então, ele pode não criar, mas ele está autorizado a criar. Como outro prefeito que assumir está autorizado a criar. E aí vem, daí a pouquinho, isso passa para o compromisso do cidadão ter mais um valor a pagar, ou pode onerar ainda mais a taxa de contribuição que ele dá no carnê do IPTU para poder suprir essas despesas. Cláudio, o que te fez optar, em vez de ser candidato a pré-candidato a prefeito, optar a ser pré-candidato a vereador? O que houve? Olha, eu, como pré-candidato a vereador, eu acho que eu tenho condições de cumprir um papel de acompanhamento, de fiscalização, de propositura. Eu fui um dos vereadores que mais apresentou qualidade de projetos de lei que estão hoje no mundo jurídico do município. Fui um dos que mais combateu os desvios de corrupção aqui no município. Eu fiz a CPI da tragédia, foi um negócio brutal. Fiquei sob ameaça, intimidação, e a gente conseguiu mostrar que havia muito desvio. Fiz a CPI da saúde na mesma linha, mostrando que havia possibilidade. E não é só fazendo a crítica ao fazer a CPI, a gente apresentou proposta, projeto, inclusive para esse governo. Em 2021, nós elaboramos a várias mãos, tinha participação de médicos, gente da enfermagem, pessoas de diversos setores, usuário do SUS, um projeto com base no SUS para o prefeito aplicar e melhorar a qualidade do atendimento. Isso em 2021. E pedimos uma audiência para ele nos receber para a gente explicar. Ele nem aplicou e nem nos recebeu. Em 2021, olha, já praticamente 3 anos já, né? Daí a pouco completa 3 anos. Está um desinteresse da parte dele. Acho que eu posso contribuir trazendo essa minha vivência, essa minha experiência, né, para a Câmara,
se eu conseguir me eleger, né? Hoje eu sou um pré-candidato, e a disputa para o executivo ela tem uma série de nuances. Hoje eu acho mais difícil, né? O momento não favorece para uma disputa para o executivo, por várias razões, inclusive questões relacionadas ao interesse do próprio partido. Já tem um outro nome que vai concorrer. Quem vai ser? Pré-candidato. O pré-candidato é o José Alexandre. Esse eu não conheço, não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Ele foi aqui presidente da Associação Comercial, tem uma ligação com Maricá, ele é secretário lá em Maricá e já se afastou, vai dedicar mais atenção aqui. Tem se apresentado aí nas redes sociais para ser mais conhecido, né? Mas ele é de Friburgo, é lá de Conselheiro, e é o nome que o partido está apresentando. Então, eu não tenho condições de ficar disputando internamente, e acho que nem seria bom ficar disputando internamente se já tem um nome. Então, o meu caminho hoje, como pré-candidato, é a Câmara. Maravilha. Ficamos por hoje, assim, e na próxima vamos tentar desenvolver essa. A gente conversa, né? Quem não sabe, eu e o Cláudio conversamos praticamente todos os dias para montar as pautas, para, enfim, né? Para ver se tem divergências, como é que vamos lidar com divergências. Hoje não tivemos, o que não torna isso um programa chapa branca, não é? Mas, assim, vamos tentar falar um pouquinho, né, do que é o pré-candidato a vereador nesse percurso. Perfeito. Semana a semana, né? Porque semana... Perfeito. É importante as pessoas saberem o papel do vereador, né? Isso, isso. Tá? Combinado, combinado, Pedro. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade da gente estar aqui travando esse bate-papo. Espero que as pessoas que assistam também gostem do tema que a gente está tratando. Nós estamos falando de interesse público, nós estamos falando de questões relacionadas à vida das pessoas, né? O seu dia a dia, o seu cotidiano. Isso, dependendo das decisões tomadas, vai pesar no bolso de cada um, assim como o transporte público, que acabou de ser licitado e já assinado o contrato, vai ter um impacto muito grande, é um outro tema que a gente pode tratar. Ó, A questão da coleta de lixo, do tratamento, da manutenção, da zeladoria do município é outro fato importante. A capina da rua, a pintura das faixas. Outro dia eu estava falando, caramba, a prefeitura passou um asfalto ali na rua Augusto Spinelli já tem 3 meses, mas não botou as faixas, não identificou, não sinalizou. Ali atravessam crianças que vão para a escola, idosos, sabe? É uma área muito residencial, tem um volume enorme de carros, e está aquele chão preto, sem identificação né, necessária, a sinalização semafórica necessária, as pinturas de faixa, para permitir que haja segurança para quem transita por ali. ok. A gente vai se falando e vamos, semana a semana, vendo esse percurso teu, não é? Da cidade de Nova Friburgo, que é uma cidade muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Não é uma cidadezinha, digamos assim, sem importância, não. Pelo contrário, é uma cidade estratégica para para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo reúne índices muito interessantes, não é, Cláudio? Sim, e completa aniversário, 206 anos, no dia 16 de maio. Está chegando aí a data do aniversário. Maravilha, maravilha. Valeu, Pedro. Muito Falando. obrigado. Um abraço a todos aí que vão nos acompanhar nesse nosso bate-papo. Abraço a todos. Deixa eu desligar aqui a gravação.